Boa noite. Podem se assentar, irmãos. O pastor perguntou se eu queria dar um susto nele, que ele já estava se preparando. Mas, graças a Deus, nós chegamos, né? Estamos aqui, na casa do Senhor. E eu fico feliz em estar com os irmãos por mais essa oportunidade. Eu vou ler uma história que é bem conhecida. Eu acredito que a maioria dos irmãos, se não todos, já passaram. Obrigado. Já tenha passado por essa história, ou ouviu alguma ministração, alguma reflexão a respeito de um jovem que tem a sua história contada muitas vezes ou repetidas vezes, mas que nós não sabemos o nome dele, mas conhecemos ele como o filho pródigo. Lucas capítulo 15. Da outra oportunidade eu falei que a Érica, ela é mais organizada que eu. Aí eu abri aqui em Lucas 15. Aí na minha cola aqui tá Marcos. Aí tem uma coisa errada aqui. Aí, não, tem que virar o papel do outro lado. Eu vou ler apenas o versículo, do versículo 11 até o versículo 13. Diz assim: falando de Jesus. Jesus continuou dizendo, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O título, né, dessa parábola que Jesus estava contando, na minha versão, é o filho pródigo. Alguns intitulam ela como o filho perdido. E Jesus, ele continuou falando, né, como o texto ele inicia aqui dizendo no versículo 11, que ele continuou dizendo que havia um homem que tinha 2 filhos e que o filho mais moço havia pedido a sua parte da herança, aquilo que lhe cabia na herança. E essa fala se deu no momento em que Jesus estava recebendo os empregados, né, de Zaqueu. Ele recebe os publicanos, e os fariseus ali, eles começam a criticar a Jesus, dizendo que aquele homem recebia pecadores. Nós já falamos sobre isso aqui, e nós sabemos que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, por isso disse que ele estava recebendo ali os funcionários de Zaqueu, né? Os subordinados de Zaqueu. E quando eles começam a criticar a Jesus, a murmurar sobre Jesus receber pecadores diante dele, Jesus, ele começa a trazer uma série de parábolas, de histórias. E ele vem falando a respeito da ovelha perdida, da dracma perdida, e depois ele entra na história do filho pródigo. E na história do filho pródigo, como eu disse, o filho perdido, a gente pode fazer um paralelo em relação à ovelha perdida, porque a ovelha, ela se perdeu das demais pelo mundo,
e foi necessário que o pastor fosse buscá-la. Assim como a dracma se perdeu, e a dracma ela tinha o seu valor, né, monetário, o seu valor financeiro, e a gente percebe que esse filho, quando ele parte para uma terra distante, ele desperdiça todos os bens que ele havia recebido do seu pai. E uma coisa que não acontece nas demais parábolas, e acontece somente nessa, né, comparando apenas essas três, é que a dracma perdida ela foi buscada, alguém buscou essa dracma, bem como a ovelha que estava perdida. Foi necessário que o pastor fosse atrás dessa ovelha perdida. Mas o filho pródigo, na parábola do filho pródigo, a gente não vê isso acontecendo. A gente não percebe que alguém vai de encontro a esse filho que estava perdido. Talvez pelo fato de que uma ovelha que se perde, ela não escolheu se perder, ou uma dracma perdida, que livre-arbítrio ela teria para se perder? Mas o filho, ele tinha a possibilidade de escolher. Ele teve a opção de escolha. E ele se perde por sua própria conta. E eu proponho uma pergunta, um questionamento. Quem abandonaria uma casa confortável, trocaria um lar onde existem pessoas que te amam, para estar na sarjeta, para estar dormindo numa calçada, debaixo de uma ponte? Acredito que nenhum dos irmãos aqui, em sã consciência, abandonaria a sua casa para viver de favores. Porque quantos não são aqueles que sonham com a casa própria? Que sonham em ter um lugarzinho, um cantinho que você pode chamar de seu. Mas a gente vê que esse jovem, ele chega em um determinado momento da sua vida e ele acredita que estava pronto para viver a sua própria vida. Ele se sentiu preparado para sair debaixo do cuidado do seu pai e viver a sua própria vida, viver os seus próprios sonhos, os seus projetos, os seus objetivos. E a gente percebe que esse jovem, ele não estava valorizando a família. Ele não estava demonstrando nenhuma afeição pelo seu pai, nem tampouco para o seu irmão. Porque ele vira para o seu pai e diz: pai, eu tomei uma decisão. Eu quero a minha parte da herança para que eu possa gastá-la como eu bem entender. Da maneira como eu acredito ser certo utilizar os bens que o Senhor conquistou, mas que um dia vão passar para minha mão. E se a gente parar para pensar um pouquinho, quando a gente fala a respeito de receber herança, para que alguém receba a herança, é necessário que aquele que fez o testamento tenha morrido, tenha falecido. E aí, a herança ela vai ser dividida para aqueles que estão lá no testamento. E segundo a tradição, né, o filho primogênito ele tinha direito à maior parte, mas o segundo filho ele não ficaria desamparado, ele teria a sua porção na herança. E ele, sabendo disso, ele fala para o pai: pai, eu quero a minha herança, eu quero aquilo que é meu por direito. Certa vez eu ouvi alguém dizendo a respeito dessa fala desse jovem, que em outras palavras ele estava dizendo para o pai: olha, pai, primeiro, eu não preciso mais do Senhor, eu não preciso que o Senhor administre aquilo que eu sei que um dia vai ser meu. Eu não preciso estar debaixo dos seus cuidados, porque eu posso cuidar de mim mesmo. E ele também estava dizendo: eu quero mais é que o Senhor morra, porque eu quero a minha parte da herança.
E aí o texto vem dizendo que esse jovem, ele não valorizou a sua família. Ele não valorizou aquilo que ele tinha recebido ou aquilo que ele estava recebendo do pai. E quando eu cheguei aqui, o pastor Jorge Luiz, ele estava falando a respeito de lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós, porque às vezes nós não valorizamos as coisas que recebemos de Deus. A gente reclama de algumas situações que acontecem em nossas vidas e parece que Deus nos desamparou em todas as coisas. Às vezes as coisas estão acontecendo, indo tudo bem, e aí de repente acontece alguma coisa que não estava previsto e a gente murmura, a gente reclama, e parece que se esquece de todo o trabalho que Deus fez em nosso favor. E aqui a gente vê o filho não valorizando tudo aquilo que o pai estava fazendo, construindo para ele. Porque a gente percebe, no decorrer da história, que quando esse filho ele percebe a besteira que ele tinha feito, ele fala, olha, muitos empregados do meu pai. Então a gente percebe que tinha muitos empregados, significa que eles tinham uma condição financeira confortável. Eles tinham uma vida confortável. Mas aquele jovem, ele não valorizou o trabalho que o pai tinha feito e tudo aquilo que ele estava conquistando para os filhos. Porque eu não sou pai, mas eu imagino que aqueles que são pai... Olha lá, hein? Aqueles que são pai, eles estão construindo algumas coisas, estão conquistando algumas coisas, e eles não estão pensando em si mesmo. Eles começam a pensar no filho. Não, eu vou conquistar algumas coisas, porque eu sei que, no caso do nosso pastor, a Milena, ela vai crescer, ela vai precisar de recursos, não somente na sua infância, mas quando ela estiver na sua adolescência e passando para a fase adulta, enfim, os projetos eles passam a incluir o futuro dos filhos. Então aquele pai, com certeza, ele estava pensando no futuro do seu filho, e talvez isso não fica registrado aqui para nós, mas nós podemos pensar que algo assim pudesse estar acontecendo, porque a gente sabe que os pais, eles se preocupam com o bem-estar do seu filho. E no texto fala que, passando não muitos dias, não foi imediatamente, não foi também muito distante, mas houve um tempo em relação ao período que aquele jovem fez o pedido ao pai, até que ele consumasse o desejo do seu coração e saísse da casa. Então diz que, passado não muitos dias, aquele jovem, ele se retira da casa. E talvez ele tenha se mantido ali por mais alguns dias, por causa da insistência do pai, dizendo, filho, você ainda não está pronto. Ainda não é o momento. Existe um momento determinado para todas as coisas. E o momento de você viver a sua vida, de você ter a sua independência, ele vai chegar, mas não é o momento, você ainda não está pronto. Mas às vezes a gente acha que é autossuficiente, que a gente já está pronto para viver algumas coisas. E como eu falei, quem em sã consciência abandonaria a sua casa para viver de favor, para desejar comer a comida de porcos, como aconteceu com esse jovem? Eu estou falando dessa forma porque eu acredito que todos aqui conheçam a história, então eu estou citando já trechos do que acontece, porque é uma história bem conhecida, mas
Se você está perdido, está lá no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, você pode meditar depois um pouco mais a respeito dessa história. Então, aquele jovem, ele acreditava que estava pronto. Ele achava que estava em si. Ele se iludiu. Ele pensou que ele poderia viver bem sem os cuidados do seu pai. E aí o texto ele vai dizendo, ele nos diz que esse jovem saiu da sua casa e ele começou a desperdiçar os seus bens, ele começou a gastar, viver dissolutamente, até que em um determinado momento, aquela terra longínqua que ele tinha ido viver, aquela cidade para onde ele havia se mudado, ela entrou em uma situação de crise. Houve fome naquele lugar. E como aquele jovem havia gastado o seu dinheiro, ele não tinha mais recursos, ele começou a passar por necessidades também, assim como as pessoas daquela cidade. Então, a partir do versículo 14, o versículo 14 até o 16 diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, como eu disse. Então ele foi e se agregou com um cidadão daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então ele se ajuntou com uma pessoa que não estava nem aí para ele, não era um membro da sua família. Então aquele jovem, ele chega até um homem e fala: olha, eu estou precisando de um emprego. E aquele homem vira para ele e fala: bom, o que eu tenho para você é cuidar de porcos. Vai lá para o campo e começa a cuidar dos porcos. Aí no versículo 16 fala assim: ali ele desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha só que tristeza que aquele jovem estava vivendo. Ele estava cuidando de porcos e ele estava com fome. A sua fome era tamanha que ele desejava comer a mesma comida que os porcos se alimentavam, mas o texto fala que ninguém lhe dava nada. Então aquele jovem, ele experimenta o desprezo. Ele pedia as coisas, mas as pessoas não lhe davam nada. E talvez naquele momento ele tenha começado a pensar no conforto que ele tinha na casa do pai. Porque quando a gente fala a respeito de filhos de pessoas que têm dinheiro, que são ricas, a gente pensa: é filhinho de papai. Quando a gente vê uma pessoa que ela não consegue se virar muito bem nas situações da vida, a gente fala: esse aí foi criado com vó. Ele tinha tudo na mão. Ele recebia tudo de mão beijada. E talvez esse jovem tivesse passado por uma situação como essa. Até mesmo por ser o filho caçula, né? O caçulinha, o xodozinho da casa. Mas ele enfrenta uma situação difícil. E chega um determinado momento que ele precisa da ajuda de alguém, e o texto nos fala que ninguém lhe dava nada. E talvez tenha sido essa a primeira vez que ele tenha recebido um não. Porque olha o absurdo que acontece nos versículos anteriores. Ele vira para o pai e fala assim: pai, eu quero a minha parte na herança. E o pai não nega isso a ele. O pai poderia muito bem dizer para ele: não, filho, ainda não é o momento. E o que aquele filho poderia fazer para reverter essa situação? Se o seu pai se negasse a lhe dar a sua parte na herança naquele momento, ele não poderia fazer nada. Mas o pai decidiu aprovar, apoiar a decisão dele. Ou se viu na situação de deixar o filho experimentar os erros e aprender com os seus próprios erros. Porque, como eu falei, um pai, ele sempre, ou melhor, um pai em uma família saudável, ele sempre se preocupa com o bem-estar do seu filho. Porque, infelizmente, a gente sabe que existem pais que são relapsos, que não zelam pelo bem-estar dos seus filhos. Mas numa família saudável, a gente não vê isso acontecendo.
A gente vê o pai cuidando dos seus filhos e querendo ver o bem dos seus filhos. E aquele jovem, ele se vê nessa situação. Ele gastou todos os seus bens e começa a padecer, passar por necessidade. E eu penso que, enquanto aquele jovem estava com o seu dinheiro, estava podendo bancar as coisas, talvez ao seu redor tivessem vários amigos. Mas à medida que o dinheiro foi se acabando, a ilusão foi abandonando aquele jovem, ele foi ficando sozinho. E como eu falei, às vezes a gente cai nessa ilusão de achar que podemos alguma coisa sozinho, sem a ajuda do nosso pai, sem a orientação do nosso pai, sem seguir os conselhos do nosso pai. E aquele jovem, ele acaba caindo nessa situação. Aí no versículo 17, diz assim: então, caindo em si, esse jovem diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. A gente percebe que esse jovem, ele cai em si, e ele começa a reconhecer o seu erro. Ele começa a entender que ele estava passando por aquela situação porque ele havia tomado uma decisão errada em sua vida. Ele havia feito uma escolha que ele não deveria ter feito. Ele escolheu sair da casa do seu pai, pensando: não, eu vou viver a minha vida. Talvez ele tenha pensado: eu vou pegar a minha parte da herança e eu vou fazer melhor do que o meu pai tem feito. Eu vou multiplicar esse valor e eu vou ter uma vida melhor do que o meu pai tem me dado. E certa vez eu tive a oportunidade de dizer aqui que quando a gente planeja alguma coisa, e geralmente, na verdade, quando a gente planeja alguma coisa, a gente começa a pensar lá no resultado final, naquilo que nós vamos alcançar quando todo o planejamento ele for alcançado. Né? A nossa expectativa, quando a nossa expectativa for alcançada, a gente pensa lá na frente. Mas até que a gente alcance isso, até que a gente chegue ao final do nosso objetivo, existe uma trajetória, existe um caminho a ser seguido. E nesse caminho, pode haver percalços, podem haver pedras. E para que a gente possa transpor essas pedras, é necessário que a gente tenha uma certa experiência. É necessário que a gente saiba lidar com algumas situações. E a gente percebe claramente que esse jovem, ele não sabia lidar com algumas situações. E uma delas era ter dinheiro em sua mão. Porque ele começa a gastar tudo. Ele começa a esbanjar tudo. Ele não tinha maturidade para lidar com os recursos que o pai tinha para passar para ele. E às vezes na nossa vida cristã, a gente tem alguns sonhos, a gente tem alguns projetos, a gente quer alcançar algumas coisas, e a gente pode pensar que está demorando a acontecer, que as coisas não chegam, que as promessas elas não vêm, não se realizam, e parece que Deus está longe. Mas às vezes a gente não recebeu ainda, porque o Senhor está nos preparando, porque a gente ainda não está pronto para receber. Porque quando a gente se converte, a gente pensa: não, eu quero fazer, eu quero acontecer. Mas às vezes a gente não está pronto. Em alguns momentos a gente vê até algumas pessoas fazendo, né? Se a gente passar ali em Caxias, no calçadão, a gente vê algumas pessoas ali querendo fazer a vontade de Deus, evangelizar, falar do amor de Deus, mas a gente percebe que a pessoa não está preparada para aquilo, porque fala um monte de coisas que não agregam, que não faz com que as pessoas desejem se aproximar, mas que as pessoas queiram se afastar. A gente percebe que existem pessoas que não estão prontas,
mas que querem fazer. Na mesma situação que o filho pródigo. Ele achava que estava pronto. Ele achava que podia, mas na verdade ele não podia. Ele precisava crescer um pouco mais diante do pai dele. Aprender um pouco mais diante do pai dele. Mas ele começa a aprender com a vida. Ele começa a aprender com os erros que ele cometeu. E quando ele chega nesse estado de calamidade, nesse estado em que ele tem fome e deseja comer a mesma comida que os porcos, ele cai em si. E aí ele fala, nossa, os trabalhadores do meu pai, eles estão vivendo em uma situação melhor do que eu. E pelo que eu cometi com o meu pai, eu acredito que ele não vai mais me receber como seu filho. Eu não sou mais digno de ser chamado de filho. Mas eu vou ter com o meu pai. E eu vou dizer para ele, pai, eu pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho, mas deixa eu ser como um dos teus trabalhadores. Ele decide no seu coração voltar para a casa do pai. Ele decide no seu coração em se encontrar novamente com o pai. E o texto ele vem dizendo que ele volta para a casa do pai, e quando ele está longe, ele ainda está no caminho, o pai o avista de longe, e quando o pai o avista, ele corre ao encontro desse filho, toma ele em seus braços, o abraça, dá um beijo nele. Então a gente percebe que esse pai, ele estava com o seu olhar no caminho. O mesmo caminho que levou esse filho para longe, era o caminho que o pai estava olhando e talvez dizendo no seu coração, esse meu filho, ele foi rebelde, ele se distanciou de mim, mas eu tenho esperança que ele vai se arrepender e ele vai voltar. E às vezes, a gente se distancia do nosso Deus, do nosso Pai Celestial por um caminho. Um caminho de erros, um caminho de pecado. A gente passa pela porta, né? O pastor, ele falou conosco na segunda-feira no seminário, a respeito de Cristo, que nós sempre passaremos por Cristo. Ele é uma porta. Então essa porta ela serve para entrarmos ou para sair. Então, aquele jovem ele saiu. Ele se distanciou da casa do pai. Mas o pai, ele estava olhando para a porta, que dava acesso ao caminho, a um caminho que levou o seu filho para longe. Mas ele continuou olhando para essa mesma porta, que dava acesso ao caminho que poderia trazer esse filho para próximo. E a gente percebe que havia esperança no coração desse pai. E ele olhava para esse caminho, ele olhava para essa porta. E quando ele vê que o seu filho estava voltando, ele corre de encontro ao seu filho, o abraça, e dá um beijo nele. Ele pega uma veste nova e dá para esse filho, pega uma sandália e coloca nos pés dele. E esse pai, ele declara para os seus servos que trouxessem o bezerro cevado, o bezerro gordo, aquele que estava preparado para uma ocasião especial, que o matassem e o preparassem, porque haveria festa naquela casa. Porque aquele filho que estava morto, estava revivendo. Aquele filho que estava perdido, ele tinha sido encontrado. E não foi diferente com cada um de nós. Nós estávamos perdidos. Um dia, nós estávamos distante do nosso pai, estávamos distante da casa do pai, do conforto, do aconchego da casa do pai. Estávamos comendo do lixo que existe no mundo.
Mas pela misericórdia do nosso Deus, Ele enviou o seu Filho, Ele enviou a Cristo, a porta, o caminho, para que nós pudéssemos entrar por essa porta e pudéssemos reaver o nosso lugar de filho. E esse jovem, ele fala: olha, pai, eu pequei, eu não quero mais ser chamado de filho, eu não sou digno de ser chamado de filho, me permita ser chamado de seu trabalhador, me permita ser um trabalhador de sua casa. Mas esse pai, ele o recebe como filho, ele coloca um anel em sua mão, e um anel, ele significa aliança, compromisso. Ele fala: filho, em outras palavras, né, com essa atitude, em outras palavras, ele estava dizendo: filho, eu sei que você errou, você não teve maturidade quando fez a escolha para sair, mas você teve hombridade para reconhecer o seu erro e voltar. Porque quantos são aqueles que se distanciam, têm coragem de se afastar de Deus, têm coragem de sair da presença do Senhor, por vários motivos, mas não tem coragem de voltar, não tem coragem de se arrepender, não tem coragem de reconhecer o seu erro. Mas, graças a Deus, nós que estamos aqui, nós tivemos essa coragem, nós reconhecemos que estávamos errados, que necessitávamos de Deus, que precisávamos de arrependimento. Nós conquistamos perdão em Cristo Jesus. E quando recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a Bíblia ela fala que nós recebemos um poder. É o poder de ser chamado filho de Deus. E nós somos filhos de Deus porque recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, nós somos chamados de filhos de Deus. Existem muitas pessoas que dizem: não, todos nós somos filhos de Deus, mas a Bíblia ela nos revela um segredo, que existe um poder, e esse poder de ser chamado filho de Deus está em uma atitude, que é reconhecer a Jesus como Senhor da nossa vida. Somente através de Cristo nós nos tornamos filhos de Deus, porque todos nós fomos criados por Deus. Essa fala de que todos nós somos filhos de Deus, ela está errada, porque todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Mas a Bíblia nos revela que os filhos de Deus são aqueles que recebem a Jesus. Aqueles que se arrependem dos seus erros, assim como esse filho, e voltam para a casa do Pai. E a única maneira que nós temos de voltar para a casa do Pai é através de Cristo. E Jesus ele estava contando essa parábola justamente porque os fariseus, eles estavam revoltados, porque Jesus conversava com os pecadores. As pessoas que eles achavam que não eram dignas de estar na presença de Jesus. Eles se achavam tão íntegros, tão certos, que eles acreditavam que somente eles poderiam estar na presença de Cristo. E aí eles começam a murmurar e a dizer: olha, esse homem, ele se senta com os pecadores, como ele pode se chamar de filho de Deus, se eles se associam com os pecadores, com os cobradores de impostos, que aproveitam da sua posição para roubar as pessoas? E Jesus ele começa a mostrar através das parábolas que ele veio a esse mundo para buscar aqueles que estavam perdidos, para trazer de volta ao convívio familiar, ao convívio com o Pai, aqueles que estavam distantes. E ele estava mostrando que somente através dele, somente através do relacionamento com ele, as pessoas poderiam voltar a se relacionar com o Pai, se relacionar com Deus. Então, somente através de Cristo, nós podemos nos relacionar novamente com Deus. Somente através de Cristo, nós encontramos perdão para os nossos pecados e podemos voltar ao convívio familiar.
E esse jovem da história, dessa parábola, ele reconhece o seu erro e ele volta para a casa do seu pai. E no versículo 20 fala: e levantando-se, foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, ele estava distante, estava longe da casa do pai, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Como eu falei, nós estávamos distantes, nós estávamos longe da casa do nosso pai, mas ele olhou para nós compadecidos. O nosso Deus, né, porque esse pai dessa história, ele representa, ele pode ser representado como o nosso Deus. Ele olha para o filho compadecido, e é exatamente assim que o Senhor olha para nós, com compaixão, com amor, porque nós não éramos dignos de ser chamados filhos de Deus, mas Ele, com um amor incomparável, um amor que nós não podemos explicar, um amor que o texto bíblico fala, que é de tal maneira. Quando ele diz de tal maneira, é porque ele não encontra uma palavra para descrever quão grande é o amor de Deus por nossas vidas. E ele fala, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira, a ponto de enviar o seu Filho unigênito para morrer numa cruz. E Jesus, ele veio a este mundo para morrer numa cruz, porque o nosso Deus se compadeceu de nós. Nós estávamos perdidos, estávamos lá com os porcos, comendo o lixo, as imundícies desse mundo. Mas o Senhor, ele veio para nos resgatar, para mudar a nossa história. Porque no início eu falei assim, quem em sã consciência abandonaria a sua casa, o conforto do seu lar, para viver na sarjeta? Quem aqui faria uma escolha dessa? Mas quando nós estamos em uma situação contrária, estamos numa situação de fragilidade, a gente fica sonhando, aspirando em ter uma situação melhor, em ter uma casa própria, em ter uma família saudável. Porque eu falei aqui, eu mencionei que existem famílias que estão doentes, que precisam ser saradas, que precisam ser tratadas. Então, quando nós estamos em uma situação inversa, a gente aspira em viver uma situação melhor. A gente aspira em ter a nossa situação transformada, mudada, assim como é o nosso tema, falando de mudança. E a única maneira de encontrarmos uma mudança, de termos uma mudança verdadeira, uma mudança genuína, é através de Cristo. Porque o homem, ele não consegue mudar por si só. Certa vez eu estava conversando com a Érica, e falando a respeito de conversão, a respeito de pessoas se arrependerem e voltarem-se para o nosso Deus. E eu estava dizendo para ela, o que nós podemos fazer para convencer alguém dos seus pecados? A gente pode ter as palavras mais bonitas, a gente pode se achar a pessoa mais persuasiva do mundo, mas as nossas palavras, elas poderão tão somente tocar o emocional. Porque quem opera a transformação é o Espírito Santo. Quando Jesus, ele fala que enviaria outro Consolador, que ele enviaria o Espírito Santo, e o ministério do Espírito do Senhor que está entre nós é justamente convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo que há de vir. Somente o Espírito Santo pode nos transformar. Somente o Espírito Santo pode tocar no nosso interior a ponto de mudarmos de atitude. Mas para que isso aconteça, é necessário que estejamos dispostos. É necessário que o nosso coração esteja aberto para que o Espírito Santo possa trabalhar em nosso ser.
para que o Espírito Santo possa trabalhar em nosso interior. E a gente percebe que isso acontece com o filho pródigo. Ele se arrepende dos seus erros e algo muda dentro dele. E ele fala: não foi essa a vida que o meu pai sonhou para mim. Não foi isso que o meu pai planejou para mim. No início eu estava falando que o pai, ele começa a trabalhar pensando no futuro do seu filho. E certamente o seu pai estava trabalhando, construindo a sua fortuna, o seu império, podemos dizer assim, pensando no futuro do seu filho. E quando ele cai naquela situação, talvez ele tenha pensado: o meu pai, ele não sonhou isso para mim. Não foi essa a expectativa que o meu pai estava tendo para o meu futuro. E eu penso que quando a gente começa a se distanciar de Deus, quando a gente começa a se afastar do Senhor, certamente não foi esse plano que o Senhor fez para nós. Quando Ele nos criou, Ele teve um plano excelente, Ele teve um sonho perfeito. Mas esse sonho perfeito, ele foi abalado por conta do pecado. Porque o pecado, ele nos distancia de Deus. Ele nos afasta do convívio familiar, do convívio do Pai. Mas quando a gente se arrepende, quando a gente pensa como esse filho pródigo: olha, eu vou pedir misericórdia para o meu pai, o Senhor, ele olha para nós com compaixão. E Ele nos recebe de braços abertos. E Ele está disposto a nos abraçar e a colocar um anel em nossa mão, para nos selar e com isso dizer: este é o meu filho. Ele estava perdido, mas ele foi achado. Ele estava morto, mas ele reviveu. E Ele vai dar uma festa. Ele vai dar um banquete, para que todos possam se alegrar. E é justamente isso que acontece quando a gente vê alguém se convertendo, se rendendo aos pés da cruz. Nós nos alegramos, nós festejamos, porque alguém estava fadado à morte, estava num caminho de perdição, estava num caminho de tristeza, mas decidiu voltar para a casa do Pai. E a gente não faz como o irmão do filho pródigo, porque o texto fala que o irmão dele, assim como ele no início, não demonstrou afeição pelo pai, pelo convívio familiar, o filho mais velho, quando ele vê o seu irmão chegando e o seu pai dando uma festa, recebendo esse filho, ele fica triste, ele fica emburrado, e ele fica do lado de fora: não quero entrar, não vou entrar nessa festa, não vou compactuar com isso. E aí, vem um servo e fala: não, vamos lá, o seu irmão, ele voltou, essa celebração é porque o seu irmão, ele foi encontrado. Era para esse filho, era para o irmão mais velho se alegrar, falar: nossa, tanto tempo meu irmão estava longe, mas ele voltou. Eu sabia que ele não estava pronto, eu sabia que ele ia quebrar a cara, mas ele voltou. E agora ele terá a oportunidade, uma nova oportunidade, uma nova chance. Mas esse filho, ele fica triste, ele fica entristecido, porque ele pensa, ele dá mais valor para as coisas que não deveria dar valor. Ele valorizou muito mais a riqueza do pai, que foi desperdiçada, do que a vida do seu irmão. Era para ele se alegrar e falar: nossa, meu irmão está vivo. Mas ele fala: esse teu filho, ele nem diz o meu irmão gastou os seus bens. Ele fala: esse teu filho aí, ele gastou os seus bens e você dá uma festa para ele. Agora eu estou aqui te servindo, cumprindo as suas ordens, e o Senhor nunca deixou eu matar um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E a gente percebe que aquele filho que estava perto do pai,
ele estava tão acostumado em estar com o Pai, em cumprir a vontade do Pai, que ele se perdeu, ele esqueceu aquilo que, ele deixou de considerar aquilo que realmente importava, que era a pessoa do Pai. Ele estava olhando para os bens que o Pai tinha, assim como as pessoas, aquela multidão que seguia Jesus, que olhava para as mãos de Jesus, que olhava para aquilo que Jesus podia oferecer, para o pão que ele podia multiplicar, para os peixes que ele podia multiplicar. As pessoas se aproximavam de Jesus por causa do interesse. E a gente vê que aquele jovem que estava na casa do Pai, ele olhava para o Pai como uma fonte de renda. Ele não conhecia o Pai. E o Pai fala para ele: meu filho, meu filho, você está aqui comigo, mas você não me conhece, filho. Você não sabe que tudo o que eu tenho também é seu. Então, a qualquer momento, ele poderia tomar um dos cabritos, assim como ele cita, e poderia se alegrar com os seus amigos. Então, que nós não possamos cometer esse erro que esse jovem cometeu, de estar na casa do Pai, de estar próximo do Pai fisicamente, mas intimamente, sentimentalmente, ele estava distante, porque ele estava próximo por interesse. Ele estava próximo pelas coisas, pelos bens do Pai. Talvez ele não tenha tido a coragem do seu irmão mais novo de pedir a sua parte na herança, mas de repente, vendo o seu irmão indo embora, ele tenha pensado: não, eu também quero a minha parte, mas talvez ele não tenha tido coragem de pedir. Ele estava se iludindo, vivendo debaixo das asas do Pai, achando que estava certo, que era melhor do que o seu irmão. Mas na verdade ele precisava de redenção, ele precisava de misericórdia, ele precisava de perdão, tanto quanto o seu irmão. E ele aprende uma lição quando o seu irmão volta. Porque o seu pai fala para ele: filho, o seu irmão estava perdido, mas ele foi encontrado. Ele estava morto, mas ele reviveu. E assim como ele tem o direito de estar aqui e desfrutar das coisas que eu tenho para oferecer, você também tem o direito de desfrutar das coisas que eu tenho para te oferecer. Então, que nós possamos saber que podemos desfrutar das dádivas que o nosso Deus tem para nos oferecer, mas que não olhemos para Ele como um solucionador de problemas, que nós não venhamos a olhar para o nosso Deus como aquele que a gente corre para os pés dele quando a gente precisa de alguma coisa, como aquele filho mimado que fica: papai, papai, papai. Mas que a gente se relacione com ele todos os dias, que a gente não convide o nosso Pai somente para os momentos difíceis, somente para os momentos de crise. Pai, eu preciso de ajuda, eu preciso disso, eu preciso daquilo, convidando o Pai somente para as crises. Mas que nos momentos de celebração, nos momentos de alegria, a gente venha convidar o nosso Pai para falar: Pai, vem aqui compartilhar disso comigo. Pai, eu estou tão alegre, eu estou tão feliz com as coisas que estão acontecendo. Pai, vem compartilhar comigo, vem se alegrar aqui comigo. Porque às vezes a gente age tão errado com o nosso Deus, e a gente só pede ajuda, a gente só ora quando a gente precisa de alguma coisa. Mas nos momentos de alegria a gente não tem maturidade de falar: Pai, eu quero me alegrar aqui com o Senhor, eu quero dizer o quanto eu sou grato pelo que o Senhor tem feito por mim. Então, que a gente possa aprender nessa noite a compartilhar com o nosso Deus todos os nossos momentos. Porque quão triste é a gente ter uma pessoa, seja um amigo, seja um filho, seja qualquer pessoa, que só nos procura quando tem alguma necessidade.
Só quando tem alguma necessidade que se lembra. Mas nos momentos de celebração, nos momentos de alegria, a gente não vê aquela pessoa. Então imagine como Deus se sente quando a gente age dessa forma com Ele. Que nós possamos mudar as nossas atitudes através da ação do Espírito Santo em nós. E eu espero que o Senhor fale mais profundamente ao coração dos meus irmãos. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.